Obrigado, Amanda. Eu queria começar a atividade pedindo para cada um dos nossos convidados que eles se apresentem, falem um pouquinho sobre a sua jornada no setor de saúde e as atividades que executam hoje. Eu queria começar pela Patrícia. Patrícia, você pode abrir as atividades aqui para gente? Obrigado pela presença. Lógico, boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Então, para quem não me conhece, sou Patrícia Neumann, sou médica de formação. Eu iniciei aí minha jornada na saúde há uns 15 anos atrás, mas mais focado aí já faz 12 anos. Eu iniciei passando por credenciamento médico, tive contato com várias áreas da empresa e logo em seguida eu caí no mundo home care e desde 2014 eu trabalho diretamente com o home care da Mil, né? Depois de um tempo, a gente até mudou, hoje não se chama mais home care, chama-se cuidados transicionais, e já faz aí desde 2017 que tem essa nova estrutura com cuidados transicionais, onde a gente tem atenção domiciliar, gestão própria de terceiros, junto com clínicas de transição, cuidados paliativos, e em 2019 eu assumi o Resgate a Mil também, venho desde então aí à frente das duas áreas, com transportes, alta complexidade e todo o atendimento domiciliar e as clínicas de transição. Fui bem breve, Sérgio, para a gente poder ter bastante tempo para discutir aí. Excelente. Queria pedir agora para o Luiz se apresentar, Luiz. Bom, boa tarde, pessoal. Como o Sérgio iniciou, meu nome é Luiz Marroque, eu sou médico de formação também, como a Patrícia, e desde 99 ligado à atenção domiciliar. Então, hoje eu sou o CEO da Saúde Care, que é uma empresa que tem 21 anos de mercado de atenção domiciliar. O concorrente a isso vai ser um bom debate, porque nós vamos falar das integrações e a gente também acabou desenvolvendo ferramentas de auditoria hospitalar. E mantenho ainda um vínculo acadêmico com a Santa Casa de São Paulo, onde eu sou professor da clínica médica e tenho minha formação em gerenciamento de projetos, em tecnologia, viu, Sérgio? Tenho formação no MIT em ciência de dados, então vai ser um debate muito bom, ainda mais ao lado do Gabriel aí, o próximo entrevistado seu. Obrigado, pessoal. Joia. Vamos lá, Gabriel. Obrigado, Luiz. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro agradecer aí a oportunidade de estar participando aqui. Acho que esse debate é extremamente enriquecedor, né, para todos nós e é uma honra estar participando. Eu sou administrador de formação, sou o estranho no ninho dos médicos, né? Administrador de formação, família médica, o Grupo Geriátricos ele iniciou com todo um histórico de uma construção familiar. Hoje nós somos parte do Grupo Opalos, então estou no meio também de uma transição nesse processo. Estou me tornando hoje COO, né, tanto do Grupo Geriátricos como das outras empresas do Grupo Opalos, integrando aí unidades de transição no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Paulo, com atenção domiciliar também nesses dois estados principalmente e em outros estados do Brasil, num processo de expansão gradativo que vai envolver muito do que tem a ser resolvido, das soluções que a gente pode construir, vai ser muito debatido nos próximos minutos. Que agradeço. Sérgio. Legal. Obrigado. Pessoal, então eu vou dar um início aqui para as nossas atividades de debate, seguindo a mesma sequência. Eu queria começar pela Patrícia. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é como é que a crise atual do mercado, que a gente vem debatendo, essas dificuldades que todo o mercado vem passando, em face de todos os desafios que já foram descritos, né, desde a Covid ou que é ex-Covid também, como que isso tem afetado a sua operação? Então, dentro da sua atividade do dia a dia, como é que você está sendo impactado por todo esse fenômeno da crise que a gente acabou de debater? Obrigado, Paty. Imagina, vamos lá. Ladies first, eu já vou ser sempre a primeira nas respostas. Vamos mudando, a gente vai invertendo. Tô brincando, tô brincando. Não, a crise da saúde, ela vem impactando a todos, né? Não só a parte hospitalar e ambulatorial, mas principalmente aí a parte de home care. Eu acho que um dos pontos mais complicados é que em toda a crise, quando a gente tem restrições, né, tudo que é liberalidade, no caso da atenção domiciliar e a transição do cuidado, eles não são regulamentados e são extra-rol, inclusive cláusula de exclusão contratual, né, dos planos de saúde, costuma ser a ponta mais afetada
né, que as liberalidades costumam ser as primeiras a serem reduzidas ou cortadas. Quando a gente fala nisso, significa que a gente vai acabar tendo, né, a gente tem uma redução, um objetivo de redução nos atendimentos, e isso acaba deixando aí um gap no nosso dia a dia, né, com os nossos beneficiários, quem acaba pagando o preço realmente é o cliente. Mas no dia a dia, o que mais assim, nos afeta, eu acho que é o incremento de custos, né, que nos últimos anos a gente teve na saúde, e isso faz com que todos os atendimentos sejam encarecidos. Toda a parte de pandemia que a gente passou nos fez ter que nos adaptar novamente, a gente ter que revisar todos os protocolos, né? Às vezes, na verdade, tem um ponto importante que é a expectativa das pessoas em relação aos atendimentos. Isso é uma coisa que mudou muito nos últimos tempos. A gente percebe que as pessoas, os clientes como um todo, eles têm uma expectativa de mais coisas no seu atendimento, queriam que os nossos técnicos, médicos, enfermeiros fossem de capote, touca, propé, para atender em casa, né, que já é um ambiente que não é estéril por si, né, ele já é um ambiente um pouco diferenciado. Então, acho que são pequenos pontos do dia a dia que vão atrapalhando um pouco a operação. Basicamente, o aumento do custo faz com que a gente tenha que fazer novas padronizações, eventualmente até dar downgrades em alguns materiais, né, e isso acaba prejudicando o nosso dia a dia. Houveram downgrades de plano, o que impactou também nos atendimentos, né, muitas pessoas não têm mais o poder aquisitivo que tinham, e isso acaba impactando num downgrade de planos, e o downgrade traz consigo protocolos mais restritos, né, e isso acaba interferindo também no que a gente passa no dia a dia, a entregar e a gerir dentro dessa carteira. Outro ponto é que a gente teve que aprimorar, né, as auditorias, a gente tem que entregar um serviço muito mais justo, né, e adaptado dentro daquilo que o paciente realmente necessita. Então, as liberalidades vão sendo cada vez mais reduzidas, e isso transforma o atendimento numa coisa um pouquinho mais engessada. Então, isso, sempre com uma operação, né, de atenção domiciliar, isso é bastante impactante. Então, acho que são diversos pontos, mas, por outro lado, a gente acaba tendo que se reinventar, né, e a gente conseguiu aí que a telemedicina fosse incrementada nesse período e autorizada, inclusive, autorizado o seu uso, e isso facilitou muito o dia a dia, principalmente para a atenção domiciliar. Quando a gente consegue embutir algumas tecnologias nesses atendimentos, facilita muito o nosso dia a dia, porque, imagina, a atenção domiciliar é deslocamento em cidades tipo São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades que têm um trânsito muito difícil, uma logística bastante complexa, isso acaba sendo um facilitador. Então, a gente não teve só impactos negativos, nós tivemos impactos positivos também. A gente acabou transformando, né, o mindset dos prestadores, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo mundo teve que mudar o seu mindset de como nós vamos trabalhar. Né? Nós vamos trabalhar mais à distância, mas a atenção domiciliar já é à distância. Sim, mas a gente consegue fazer isso um pouquinho mais de distância, não se deslocando o tempo inteiro. Então, a gente tem um incremento das tecnologias, monitoramentos remotos. Isso foram, acho que, ganhos que a gente teve nesses últimos anos. E toda crise traz sempre revoluções, né? E acho que são períodos que a gente pode usar para se reinventar e incluir aí uma inovação na maneira com que a gente presta os nossos atendimentos. Acho que eu não vou me alongar muito mais, porque tem bastante gente para falar e tem muitos temas, mas eu acho que de pontos críticos eram mais ou menos isso, e a gente tem aí uma tendência à digitalização de tudo, e esses últimos anos difíceis que a gente passou, eu acho que eles foram favoráveis para que a gente migre para uma digitalização maior, uso de devices, telemedicina e outras digitalizações, prontuários eletrônicos, certificações digitais, né, as prescrições não são mais feitas físicas, tem N plataformas para que a gente possa fazer isso de maneira online. Então, eu acho que tiveram pontos negativos, mas tiveram alguns pontos muito positivos também, Sérgio. Muito bom. Luiz, como é que você vê então essa crise afetando a tua operação no dia a dia? Alguns outros pontos que você possa trazer aqui para contribuir para a gente. Bom, a Patrícia ela cobriu acho que todas as áreas aí, né? Quando ela falou que as mudanças que ocorreram no ambiente dela.
E eu acho, sim, que o que melhorou foi a gestão interna da empresa. Eu não vou chamar de limitações, mas a necessidade da melhoria dos processos de entregas de resultados, né? Então, nós tivemos que promover altas, não altas desnecessárias, mas altas que muitas vezes, e aí, Sérgio, acho que a Patrícia e o Gabriel eles sabem, eu presidi o NEAD, né, que é o Núcleo Nacional das Empresas de Home, de atenção domiciliar, e era uma coisa que nós sempre falávamos, nós precisamos dar alta da atenção domiciliar. Alta para onde? Alta para a rede, né? Alta para os cuidados continuados. Isso tanto no SUS como no privado. E como eu ainda tenho essa atividade na Santa Casa, eu sou muito ligado ao Melhor em Casa, né, que a doutora Mariana Borges é a nossa representante, né? Então, a melhoria da coordenação de cuidados, quando eu quero prescrever alta, quando já a atenção domiciliar chegou ao limite principalmente da reabilitação. Então, essa coordenação foi mediada, assim, muito melhor por comunicação. Então, como a doutora Patrícia falou, né, os devices que nos permitiram melhorar o monitoramento, eles foram implantados, sem dúvida nenhuma. A prescrição eletrônica foi algo extremamente importante, porque nós, em alguns momentos, tínhamos que demandar um custo para enviar uma receita simples, né? E agora isso realmente foi um ganho para a atenção domiciliar. O engajamento das famílias à tecnologia, ela teve uma barreira quebrada. Então, a permissão, né, de se fazer os telemonitoramentos, as teleconsultas, melhor dizendo, trouxe segurança. Hoje a gente consegue orientar um concentrador na casa que está com um alerta com uma simples mudança de parâmetro, por exemplo, que nós não conseguimos fazer sem a visita presencial. Então, eu não vou me alongar mais do que a Patrícia já, como eu falei, trouxe esses pontos importantes, mas houve sim uma melhoria dos processos internos da empresa e de comunicação, sem dúvida nenhuma, foi o que vamos chamar de crise, né, mas esse ciclo aí de movimento assistencial ganhou. Eu acho que isso foi um ponto importante. Perfeito. E, Gabriel, que pontos você gostaria de destacar disso que foi falado ou trazer pontos novos aí? Tá no mudo, Gabriel. Agora foi, no final foi. Foi? Tá, ok. Foi. A vantagem de ser o último é que eu já pego a riqueza do que foi colocado pelos colegas, né? Então eu tenho a vantagem de poder apenas adicionar aquilo que vai trazer algo de novo. Então vou pegar mais o ponto das oportunidades do que o ponto de fato do problema. Quando a gente fala de crise, dá a sensação de que é uma questão conjuntural. Assim, eu fico com a percepção de que quando a gente nós temos, né, o termo crise na saúde, parece um elemento conjuntural, um elemento talvez oriundo exclusivamente da questão do Covid ou talvez de elementos mais presentes, né, ou seja, elementos que são talvez mais estanques no tempo. E eu não acredito nisso. Eu acho que a questão que nós estamos vivendo é uma questão estrutural. Nós chegamos ao limite do que é um modelo onde os players não abrem, não compartilham informação, não tem transparência na sua tratativa, no sentido de fato se ver no mesmo lado da mesa, né? Quando eu falo não tem transparência, é o custo da desconfiança, é o custo do termos que o tempo todo estar validando ou fazendo uma medicina defensiva ou estendendo ou prorrogando determinados cuidados e formatos, quando na verdade o que a gente precisa focar é na real necessidade do paciente. Então, quando a gente chega nesse momento, talvez na história do sistema de saúde, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Porque agora estamos todos na mesma situação. Todos temos que encontrar uma mudança nisso. E, recentemente, o que eu noto, e aí é realmente um efeito positivo desse processo, é de que a conversa começou a fluir de forma diferente. As pessoas começam a dialogar e pensar de que forma nós mudaremos o modelo de cuidado de uma maneira mais ampla. De que maneira a gente, então, pode tornar o diálogo, o cuidado mais dinâmico, mais simples, evitar tantas burocracias e entraves, fazer com que o prestador tenha também um pouco mais de autonomia sobre o cuidado
daquele paciente que está sobre si, óbvio, respondendo pelo desfecho daquilo que ele está se propondo a fazer. Né? Então, eu tenho visto de que existe uma mudança na cultura do mercado. Né? Pelo menos existe um movimento de tendência de mudança, não é algo que já está estabelecido, mas a gente hoje consegue conversar tanto com operadoras, como com outros players, como com hospitais de alta complexidade, como com empresas de oncologia, como com um N de outros players dentro da nossa cadeia de saúde, para discutir modelos integrados de cuidado, para que a gente possa, de fato, ter uma jornada integrada desse cuidado e olhar para o desfecho e resolver o problema do, entre aspas, crise da saúde, que nada mais é do que a consequência de um modelo fragmentado que já vem sendo carregado de muito tempo para trás, e hoje essas conversas elas estão abertas. Hoje essas conversas estão ganhando tração. A gente abre o diálogo e o diálogo volta. E a gente consegue levar isso, testar modelos, mostrar resultado e, de fato, ser escutado para que a gente construa algo diferente. Eu vejo com muito otimismo esse momento. Acho que é um ponto de inflexão no nosso sistema. Né? Então, o ponto de levar para um estrangulamento do sistema ajuda para que todos entendam o seguinte: é um estrangulamento do modelo, vamos rever o modelo. E isso abriu o diálogo para que o modelo fosse rediscutido. Eu vejo isso na atenção domiciliar, na integração com unidades de transição, na integração com a alta complexidade ou com outros serviços na cadeia de saúde. Isso está nitidamente diferente e eu vejo todos hoje abrindo as portas para achar soluções para mudar o modelo. Então, sim, eu não sei se eu estou sendo otimista demais em ver um movimento de mais curto prazo nesse momento, ou se talvez entenda que, como não há solução distinta a não ser rever o modelo por inteiro, só existe mesmo um caminho de melhora. Boa, muito bom. Gabriel, eu vou continuar contigo aqui para a gente inverter a ordem e até aproveitando um pouco disso que você acabou de trazer, né? Como é que você interpreta esses riscos para a atenção domiciliar e dos cuidados de transição nesse momento de grande dificuldade que as operadoras de saúde estão passando? E aí, o objetivo aqui é a gente tentar construir uma narrativa de como é que a gente escuta em conversa essas dificuldades e quais são as soluções que estão sendo trazidas à mesa que a gente pode compartilhar com todo mundo que está assistindo, porque existem outros setores da economia de saúde que podem se beneficiar com os aprendizados trazidos aqui dentro do setor de atenção domiciliar e da transição. E a gente termina com a Patrícia, que tem a visão dos dois lados, porque está num setor de transição e está ao mesmo tempo dentro da operadora de saúde. Então, queria começar contigo, Gabriel. Como é que estão sendo essas conversas e em que nível estão sendo trazidas as preocupações e como que as soluções estão sendo construídas juntas? Vamos lá. Como até no final isso ajuda a complementar aquilo tudo que eu estava colocando, porque o modelo padrão de negociação, e isso também no mercado de saúde como em qualquer outro, né, aquele que detém o maior poder de barganha impõe as condições como as negociações vão ser realizadas. Né? Isso pode ser em qualquer das etapas da nossa cadeia de serviço de saúde e esse processo vai se estrangulando e se espremendo ao longo do tempo. Historicamente, o modelo foi se ajustando, espremendo aonde dava, ou seja, se tinha espaço para poder esticar de alguma maneira a cobrança para dentro da economia, pela fonte pagadora, na sua possibilidade dentro dos contratantes, né, empresas ou pessoas físicas, isso era feito para acomodar e equilibrar o sistema de um lado e do outro lado ia se estrangulando a cadeia. Hoje em dia, quando o diálogo ele evolui, né, e aí um risco talvez mais evidente para todo o sistema seria de que na falta de recursos estrangula-se a cadeia de valor por inteiro, né? Isso é natural, e é natural que o ente mais forte na relação comercial ele tenha maior poder de barganha, e isso pode ser exercido de uma forma a gerar um desequilíbrio. Então esse talvez fosse o risco mais evidente, mas talvez haja nesse momento uma compreensão também de que simplesmente continuar achatando a cadeia de serviço de saúde não haja mais espaço para solução. E de que repetir os modelos anteriores, repetir o formato do cuidado anterior, ele continue levando a um ponto que, se não for romper agora, vai romper no futuro. Então, eu vejo os diálogos hoje, a gente tem levado, né, discutido isso com operadoras, seja em processos em que a gente já montou pilotos e demonstrou para eles
formatos em cuidados de transição, onde a gente tinha mais liberdade no processo de ação com o paciente, então podia lidar de uma maneira muito mais fluida e dinâmica no cuidado desse caso. Então intensificava o recurso ou desintensificava o recurso, acolhendo a família para que ela se sentisse, né, acolhida das suas necessidades e entendesse de que no momento necessário teria novamente o recurso. Isso foi feito com parceiros nossos e demonstrados que 60% a 70% das hospitalizações evitáveis elas foram reduzidas. Isso deu um retorno de mais de 300% em medições feitas com os próprios parceiros. Então, esse diálogo passou a ser possível com as operadoras, né, nesse passado mais recente, mais próximo, e isso está sendo cada vez mais aberto, e mais aberto, inclusive, para que se traga para a mesa alternativas. Então, o que antes era, esses são modelos rígidos, estabelecidos e fixos para que todos possam seguir, começa a se entender de que o cuidado não é simplesmente uma linha de código, né? O cuidado é algo muito mais fluido e muito mais variável do que simplesmente uma linha de código, seja de uma diária, seja de uma mensalidade, o que quer que seja. E se a gente não tem modelos que permitam que o prestador exerça toda a sua capacidade e competência técnica para melhorar o desfecho, porque, de fato, aquela pessoa saudável é a pessoa que vai menos consumir do sistema. Então, quer dizer, o papel do prestador é melhorar a qualidade de vida e a saúde daqueles que estão sob seus cuidados. Se não houver modelos que liberem e permitam isso, e também remunerem e premiem isso, isso não vai acontecer. Você chegou a mencionar durante a sua apresentação, né, de que o value-based vai ser, né, ele já deveria estar, obviamente, como modelo padrão, mas talvez a gente não sobreviva para ver se continuar da forma como está. Mas pelo menos o diálogo está sendo aberto para que se então traga alternativas, enriqueça-se com alternativas, para que seja um modelo muito mais value-based, de fato, e a gente entregue o serviço no foco de atendimento, que é o paciente. Não digo nem o paciente, para não falarmos de novo em cuidar né, da doença, e sim da pessoa. Obrigado, Gabriel. Partindo para o Luiz, quando você observa essas novas interações entre a operadora e os credenciados para os serviços na atenção domiciliar, você vê essa conversa migrando para uma conversa mais orientada a avaliar desfechos e nesse cenário mais positivo, como o Gabriel mencionou, de que talvez não exista alternativa, então a gente precisa migrar para ele, você já vê isso acontecendo? Tem alguns exemplos no dia a dia? Como é que você está enxergando isso? Sem dúvida, né? Algumas operadoras, o Gabriel vai balançar a cabeça agora positivamente, criaram as suas formas de avaliar os prestadores de atenção domiciliar, talvez não utilizando todos os conceitos do VBHC, né? Ou de qualquer que seja a forma de avaliação, mas eu também vou citar a tua apresentação, que absolutamente foi excelente, né? Monitoramento, engajamento do seu paciente e a coordenação de cuidados. E esse engajamento do segurado, do beneficiário, do paciente, seja qual for o nome utilizado, é a pessoa que vai utilizar os serviços de saúde, né? Então, esse engajamento tem que ser gerenciado pela conveniência dele. Ao mesmo tempo, na operadora de saúde também, cada operadora tendo o seu conceito aí de gestão, ele quer que o seu prestador também se engaje na sua linha de gestão. Então, não é fácil para um prestador como nós, aí o Gabriel pode concordar, cada operadora tem a sua forma de avaliar-nos, né, na assistência, na entrega de resultado, na integração, a interoperabilidade, que é um termo que a tecnologia nos trouxe, ela serve também para assistência, né? Como fazer a integração dos desfechos, tanto administrativos como assistenciais, dentro de uma, como se fosse uma ACO, né? Dentro de uma linha de cuidado, onde a atenção domiciliar é só mais um prestador. Eu sempre defendi a atenção domiciliar como uma ferramenta de gestão. Essa, inclusive, era o título das apresentações quando eu fazia frente ao NEAD, e mesmo apresentando a empresa. É mais uma ferramenta de gestão, né? O último censo do NEAD mostrou a redução, era uma coisa que nós buscávamos sempre, né, Rafael, ou Gabriel,
quanto que a atenção domiciliar reduzia do custo em comparação à atenção hospitalar, né, o atendimento hospitalar. Então, respondendo, Sérgio, eu vejo que as operadoras de saúde têm enxergado este momento da atenção domiciliar como uma ferramenta de gestão, têm buscado utilizar a atenção domiciliar, como as clínicas de transição, os hospitais de retaguarda, como um contínuo de assistência. Eu dou um exemplo, sempre dou esse exemplo da ventilação mecânica, né? Eu acho que a atenção domiciliar, ela entrou antes da clínica de transição, da retaguarda, para atender um paciente de ventilação mecânica, onde o risco assistencial é muito alto. Então, imagina só, esse paciente passa para a clínica de transição, retaguarda, estabiliza daquela internação complexa no ambiente hospitalar e entra na atenção domiciliar com uma forma de um paciente que vai evoluir e não vai melhorar da ventilação mecânica ou aquele que está num processo de reabilitação. Então, eu vejo a atenção domiciliar como uma ferramenta de gestão e sim as operadoras de saúde olhando o nosso mercado de uma forma absolutamente diferente pelo crescimento. Como eu falei, o último censo do NEAD mostrando um crescimento super importante, aí, com 1.167 empresas, já deve ser mais do que isso desde o último censo. Né? Eu acho que é isso, vamos deixar a Patrícia falar um pouco, né, Sérgio? Combinado. Patrícia, eu queria te provocar no mesmo ponto, né? Como é que essas conversas têm mudado, se elas estão realmente migrando para conversas diferentes. O ponto aqui, eu vou até trazer isso depois em outras perguntas também para todos, se realmente a gente está usando ferramentas diferentes, não tradicionais, para construir uma nova pegada de solução, se a crise está mudando isso, ou se a gente está discutindo. Você ressaltou vários pontos aqui, Patrícia, mas se a gente está discutindo só isso, né? Você trouxe a questão da mudança de protocolos mais enxutos, cortando todos os desperdícios, trazendo as incorporações, algumas incorporações tecnológicas que permitem cuidado remoto, mas o próprio Gabriel também mencionou isso. A gente está indo além disso? Tem mais coisa sendo discutida? Olha, Sérgio, discutida tem bastante coisa, né, que vem sendo discutida em várias linhas, né? Eu acho que o maior problema da atenção domiciliar hoje é que a gente não, as operadoras e o sistema como um todo enxergam a atenção domiciliar não como uma parte do processo, né? A atenção domiciliar e a transição do cuidado, elas não deixam de fazer parte deste processo. Costuma ser o fim da linha, né? O paciente já veio da sua evolução, normalmente ele estava no hospital e ele termina a sua jornada nessa assistência. E só que as operadoras em geral enxergam a atenção domiciliar como uma coisa que tem que ser barata, né? Ela não necessariamente ela é parte integrante do sistema, ela é algo a mais que tem que ser barato. Isso vem mudando, mas ainda tem arraigado em alguns lugares esse conceito de que precisa ser muito barato. Sempre que olham para o home care, nossa, isso é muito caro, mas é muito caro comparado a quê? Né? A pergunta que eu sempre faço, é caro comparado a quê? Só pode me dizer se é caro se tu tiver um método de comparação. A gente, como a experiência que eu tenho, sendo um prestador de uma operadora, é que a gente sempre tenta puxar essa atenção para dentro das discussões de qualidade e assistência da operadora como um todo. Né? Então, sim, a gente vem discutindo um pouco além dessas novas ferramentas de device e tudo mais. Como que a gente constrói um atendimento que demonstre valor, né, tanto para as operadoras quanto para os beneficiários, e como que a gente remunera isso de uma forma diferente. Né? Eu vejo que a atenção domiciliar é um setor que precisa de uma revolução, a gente precisa mudar o nosso pensamento, a gente tem que trazer uma nova visão para essa área. Né? Então, não adianta a gente ficar chovendo no molhado, fazer como a gente sempre fez, eu trouxe isso muito bem, a gente precisa pensar de novas formas. Muitos dos impactos que se tem para implantar isso são os sistemas das operadoras que não comportam pagar essas formas novas, né? Esses novos formatos, por exemplo, de gestão compartilhada de risco, com pagamentos por performance e tudo mais. Isso é muito difícil sistemicamente de fazer, né? E implantar no final do dia. Mas eu vejo sim, Sérgio, novas oportunidades sendo discutidas
inclusive na maneira como a gente enxerga. Por exemplo, a gente acabou implantando uma coisa que a gente chamou de giro rápido. Lembra muito sobre giro rápido de leito hospitalar. Então, a atenção domiciliar, ela precisa também ser vista não como algo que é ad eterno. Vai ter paciente, lógico, que vai ficar lá para sempre, mas ela tem que ser realmente uma transição, né? A gente tem que imaginar que isso é parte de um processo. Então, o paciente entra, tem que ter começo, meio e fim. E isso tem que estar muito claro, né? A gente tem que entender, olha, o que esse paciente precisa, qual é o tempo que ele precisa estar aqui, e depois disso ele precisa migrar para um outro nível de assistência. Então, a gente discute sim, a gente discute muita parte de quadruple aim hoje, né? O triple aim já foi, é o quadruple aim. E a gente vem tentando trazer novas perspectivas para a área. É um pouco difícil por conta, de novo, da visão que se tem muito restrita do que é essa atenção domiciliar e a transição do cuidado. Eu falo desde que entrei, né, que eu comecei a estudar a parte de transição, a gente tem que entender isso como o futuro. Isso é o futuro. A gente tem que rodar o hospital muito rápido. Só que isso vai mexer com cultura médica, vai mexer com a cultura da população. Então, acho que tem discussões que são um pouquinho maiores do que simplesmente o prestador e as operadoras. Tem toda uma parte social, no sentido de cultural, que a gente precisa modificar, né? Os médicos precisam entender que isso é parte da assistência, que isso tem uma razão de existir, aquele protocolo, ele existe, não é manda o paciente para casa, não é assim. Ele vem para casa com o quê? Para fazer o quê? Qual é a perspectiva dele? Vamos discutir juntos o que entendemos que esse paciente precisa, né? E acho que quando a gente começar a mudar isso, todo o sistema vai acabar mudando junto com essa discussão. Mas enquanto a gente não integrar isso ao modelo de assistência, vai ser muito difícil a gente ter assim uma mudança muito radical. Pelo menos essa é a minha visão. Mas da minha parte, eu sempre trago a discussão de como a gente pode fazer melhor, de como a gente pode trazer mais valor para o paciente, como que a gente pode entregar algo que eles entendam não só como um benefício, mas como algo, assim, benefício de operador. Não, estamos entregando porque é mais barato para a gente. Não, a gente entrega porque isso faz sentido, porque isso é melhor para o cliente. Isso é lógico, melhor para a operadora também, não vamos dizer que não, porque tem que ser, né? E também começar a incluir os prestadores, e isso é uma coisa que vem acontecendo, incluir ele na decisão, né? A gente tem que ter com eles um contrato de compartilhamento de risco. Não adianta só eu dizer o que ele vai fazer. Ele tem que gerir esse paciente, ele tem que gerir esse risco. Mas ele também tem que fazer isso de uma forma adequada. Não adianta fazer que nem, vamos botar pneumonia no pronto-socorro, bota na UTI, que a UTI está vazia. Né? Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tratar o paciente da maneira mais correta. Então, assim, eu vejo essas discussões muito incipientes ainda, Sérgio. Tem operadoras que, de fato, nem começaram essa discussão ainda, mas tem operadoras que já estão mais avançadas. Eu só acho que não foi possível ainda, por alguns problemas do próprio setor, a gente implementar essas novidades. Mas eu vejo, assim, que nos próximos 5 anos a gente deve ter... 5 anos é bastante tempo, né? Mas de 2 a 5 anos a gente deve ter algumas mudanças interessantes vindo para essa área de atenção domiciliar. Uhum. Não sei se eu falei demais. Perfeito. Não, acho que é ótimo, e você trouxe alguns pontos bastante relevantes para os próximos nossos passos aqui na conversa. Eu gostaria de ressaltar um ponto que está sendo sempre debatido. A gente está sempre debatendo o que deve e o que pode ser feito sob a perspectiva de como a gente entrega o cuidado hoje. Ou seja, a gente faz gestão de eventos. A gente está dizendo que esse mesmo paciente, quando ele está num hospital e o pagamento da conta é feito pela operadora, quando ele sai do hospital e vai para casa, por ele não estar no rol, a operadora não precisa cobrir isso. Isso gera na visão da própria operadora uma incongruência, e é o que a Patrícia está dizendo. A operadora não enxerga isso como uma continuidade do cuidado, que foi o termo que o Luiz utilizou, e ao não enxergar como continuidade do cuidado, enxerga como o custo, que deve ser o menor possível, que é como a Patrícia comentou. Então a gente chega aqui a um ponto, eu vou voltar a um ponto que o Gabriel abordou, a gente tem uma oportunidade extrema de redesenhar tudo isso para fazer com que a gente construa soluções para a pessoa, para o paciente, numa linha de cuidado. Independente se isso está no rol, não está, se isso etc ou não, isso é o que deve ser feito. E a melhor notícia de todas, se a gente fizer isso, a gente vai reduzir custo.
porque a gente vai reduzir, por exemplo, o custo hospitalar por internações desnecessárias, como a Patrícia também comentou. Então, estou usando aqui o que todos vocês estão falando para mostrar e para exemplificar como a gente é fragmentado, até no desenho das soluções. A gente acaba não trazendo soluções que levem o paciente em primeiro lugar. A gente traz soluções e cria soluções, e a gente está sentando à mesa para discutir essas soluções com base numa fragmentação que muitas vezes não gera saúde. O que a gente está discutindo é como é que a gente entrega um serviço e é remunerado por ele. Nós não estamos, de fato, discutindo o que é que gera saúde para o paciente. Eu vou partir para a terceira abordagem aqui com vocês, é como é que a atenção domiciliar, de forma prática, resolve o problema. E vou lançar para vocês 2 desafios. A gente está entendendo que ferrou, o sinistro está nas alturas. Isso impacta todos os prestadores. Impacta as operadoras, mas impacta os prestadores. Isso impacta as empresas que contratam as operadoras. E nós, como ecossistema, vamos todos para o fundo do poço se a gente não resolver esse problema. E a solução para isso não é cortar custo. Essa solução tradicional de cortar custo é mais do mesmo, isso não vai resolver o sistema. Isso é bom fazer, tem que fazer. É cortar unha, ninguém fica mais bonito cortando unha. Não é isso que vai resolver o problema da gente. Então, a gente vai ter que fazer, mas a gente vai ter que trazer as soluções. A gente vai ter, por exemplo, começar a discutir por que a transição do cuidado não é utilizada no cuidado pré-agudo e não só no pós-agudo. Né? Se todo mundo falava antes, poxa, eu não consigo usar uma unidade de transição em substituição a uma internação hospitalar porque eu não tenho contato com o paciente. O paciente chega no pronto-socorro e daí lá interna, eu não consigo antecipar, não consigo desviar ele para uma atenção diferente que faça sentido usar o leito das unidades de transição de uma maneira diferente, um cuidado pré-agudo, para ele não ir no pronto-socorro. Agora a gente tem isso, porque agora a gente tem a telesaúde. Quem é que está construindo os protocolos na telesaúde para fazer com que o paciente, ao invés de ir no pronto-socorro, vá para a atenção ou domiciliar ou para uma unidade de transição, que são leitos mais baratos do que o leito hospitalar? E é só definir as condições clínicas e fazer isso. Para dar um exemplo. Um segundo exemplo que eu gostaria de dar para vocês está relacionado a como a gente enxerga o leito. O leito hospitalar, quando a gente dá alta do leito hospitalar e vai para a unidade de transição, na verdade é o mesmo paciente, então deveria ser entendido pelo sistema como uma continuidade do mesmo leito. E aí, se eu estou acelerando a alta hospitalar, esse é assunto que interessa para a operadora. É só avaliar o tempo médio de permanência desses pacientes que vão para a transição depois, muda o sistema de remuneração e avalia o tempo médio de permanência desses pacientes dentro do hospital e acompanha eles depois na transição e vê se o custo reduziu. Se o custo não reduziu, volta para os prestadores e fala, sinto muito, não funcionou. Desculpa, não funcionou, mas a gente entrou aqui num modelo diferente onde a gente passa a construir soluções financeiras para um setor com base na visão do paciente, porque o paciente está pouco preocupado se está no rol ou não está no rol. Se ele judicializar, ele vai conseguir tudo. No frigir dos ovos, se ele judicializar, ele consegue. Então eu queria desafiar vocês como é que a atenção domiciliar, a transição do cuidado, vai ajudar a operadora a resolver esse problema para a sobrevivência dos prestadores de serviços de saúde, porque se as operadoras não forem salvas, aliás, se elas não se salvarem, 92% da fonte financiadora do sistema vai para a cucuia. E a gente vai sobrar só com o SUS e o Out of Pocket, que não dão conta da saúde brasileira sozinhos. Eles precisam de um ente terceiro. Então, queria desafiar vocês aí. Começando pelo Gabriel. Maravilha. Então, eu achei assim, perfeito, né? Assim, tudo que você colocou, Ricardo, Sérgio, eu achei que essa colocação é perfeita e ela tem muito a ver com um exemplo que eu estava dando da conversa que nós estamos tendo com uma rede de alta complexidade. Né? Então, assim, a gente precisa pensar no sistema como um ecossistema de fato, ou seja, olhar para aquilo que eu posso fazer para além dos serviços que eu presto, porque eu sou parte de uma engrenagem, de um mecanismo de cuidado, certo? Então, quando a gente conversa, né, está nessa conversa com uma rede hospitalar de alta complexidade, discutindo exatamente a evolução do paciente pós um evento, uma sequela neurológica, ou seja, como é que a gente constrói um elemento novo, e aí vem uma grande dificuldade, que é, né, você tem uma dificuldade técnica, que é muito mais simples, talvez, de ser ultrapassada, porque ela está balizada por prerrogativas que são muito mais objetivas e que se define entre o próprio grupo que vai cuidar, ou seja, de que maneira, tecnicamente, a gente vai fazer a triagem daqueles pacientes que são aptos a participar desse pacote, desse bundle de cuidado, por exemplo,
né? E de que maneira a gente vai seguir com essa linha de cuidado, onde vai começar na alta complexidade, vai progredir para a nossa unidade de transição, podendo terminar ou não em necessidade de ter um complemento no domicílio, né? Então, essa parte técnica talvez seja a parte menos complexa disso tudo. E tem a parte onde as áreas comerciais precisam se juntar e desenhar um formato para levar para a operadora, já que somos dois entes diferentes nessa hora, né? Quer dizer, um hospital de alta complexidade e uma empresa com hospital, clínica de transição e atenção domiciliar, para levar para a operadora uma oferta de serviço que mostre para ela o seguinte: olha, nós sentamos entre nós e vimos que existe uma maneira de, ao trabalharmos juntos, sermos mais eficientes para o cuidado por inteiro. E aí não vamos mais estar fazendo aquilo que você mencionou, quer dizer, simplesmente achatar o custo da diária, reduzir o custo da diária, ou reduzir o custo disso, ou pedir um desconto num item A ou B, e sim tornar todo esse processo de cuidado mais eficiente. Então, esse é um movimento que nós estamos no meio desse movimento, estamos no meio desse debate, e essa é a maneira que eu entendo que a gente deva trabalhar. Somos parte dessa engrenagem, isso foi mencionado pelos colegas, tanto pelo Luiz como pela Patrícia também, e nós somos parte dessa engrenagem e nós temos que entender que, ao sermos parte dessa engrenagem, não ficarmos alijados pelo fato de sermos um benefício ou sermos uma demanda referenciada e aguardarmos sermos convocados, e sim pular na frente e buscarmos as soluções para que a gente possa levar também junto à fonte pagadora e falar: olha só, eu consegui desenhar algo diferente aqui. Nós fomos até a alta complexidade e vimos que existe um grupo de pacientes que a gente consegue montar um protocolo integrado com eles e fazer algo que é diferente. Testa conosco isso. Vamos utilizar talvez códigos hoje da nossa tabela e da tabela deles que simplifiquem o teste disso, assim como você colocou, Sérgio, né? Quer dizer, testar e falar: olha, deu certo ou não deu certo. Vamos medir o desfecho ao longo desse processo, tanto durante o cuidado desse paciente como o pós, ou seja, de fato a gente entregou essa pessoa com mais saúde de volta para a comunidade, ou não, ou o nosso processo ele cortou de fato custos, mas ele não entregou um desfecho, então no final das contas ele leva um custo de longo prazo adiante para o sistema de saúde por inteiro, e levar esse desfecho e demonstrar isso para a operadora, e aí trazer a operadora para junto. Esse diálogo, ele tanto está sendo possível e evoluindo com a unidade de alta complexidade, como tem tido escuta ativa das operadoras para falar: tudo bem, desenha isso, traga isso. Coisas que há pouco tempo atrás era algo do tipo: olha, não, nós temos esse modelo, temos que seguir esse padrão, não tem como ser alterado esse formato. Mas eu vejo que a atenção domiciliar, os hospitais de transição, eles têm que buscar uma posição mais preponderante no sentido de trazer soluções proativamente e não aguardar ser solicitado, e quando solicitado, quando demandado, quando o benefício enxergado, aí sim entregar algo. Acho que a gente tem que ter uma busca ativa pelas soluções para poder entregar isso ao mercado de forma efetiva. Perfeito. Luiz. Bom, eu vou ter que acionar o meu conflito de interesse, tá, Sérgio? Eu vou explicar por quê. Esse processo que você desenhou no início é um processo que eu tenho feito para 28 operadoras de saúde. Eu não sou prestador de clínica de transição, tá? Mas as lacunas da deshospitalização fizeram com que nós montássemos um sistema de governança clínica que se tornou auditoria concorrente e de contas retrospectivas, né? Para que nós pudéssemos, a Saúde Care e o serviço que chama-se GoHosp, a governança assistencial hospitalar, pudéssemos atender aos anseios das operadoras de saúde. Então, hoje, nós fazemos esse serviço em 471 hospitais, são 22 estados. Então, você imagina a quantidade de pacientes que nós avaliamos mês. Eu vou te dar um número real. Nós avaliamos agora no mês de março 14.500 e tantos pacientes nessas internações, né? O que gerou 3,7 indicações, 3,7% pacientes com indicação da deshospitalização para atenção domiciliar. E quase a totalidade foi todos esses estados, com vários prestadores de atenção domiciliar, onde o foco principal é utilizar o tempo médio de permanência de uma forma adequada, como você bem citou, Gabriel também. Então,
aquilo que eu te falei, né, que eu falei a todos, sobre a geração do tempo médio de permanência, ela é feita por IA, e na hora que eu gero o tempo médio de permanência, o que nós buscamos? Junto com a operadora de saúde que está acessando ao sistema, que está acessando, mediando as pendências do ambiente hospitalar, junto aos prestadores, às equipes, essa mediação faz com que o tempo médio de permanência seja buscado ao razoável. Então, se há eventos adversos, se há complicações clínicas, é claro que alguns pacientes não cumprem o tempo médio de permanência. Mas a redução do tempo médio no hospital, a continuidade do atendimento na atenção domiciliar, numa clínica de transição, de retaguarda, e essa alta bem coordenada para a rede de apoio, que seja um consultório médico, nós sabemos que a literatura mostra que a consulta no pós-alta hospitalar até 15 dias reduz a readmissão, e isso foi a minha tese de mestrado que eu defendi na Santa Casa em 2021, onde o título foi Tecnologia de Informação e Comunicação reduz tempo de permanência hospitalar. E é claro e óbvio, tanto as outras variáveis foram avaliadas, não só o TMP, né, o tempo médio, mas imaginem só, o paciente que hospitaliza, que a origem é do consultório médico, aumenta em 23 vezes a chance de ele não cumprir o tempo de permanência esperado. Porque a caneta do médico faz com que ele interne para fazer exames complementares que poderiam ter sido feitos no ambiente ambulatorial, né, do consultório. Então, essa esteira que você bem falou, essa linha de cuidado, ela tem sido feita e proposta por algumas operadoras. Eu estou falando isso porque o início da nossa fala foi o que está sendo feito para promover uma sustentabilidade. Né? Então, sim, com interoperabilidade de sistemas, mediação das histórias clínicas, as discussões com as equipes, neste ambiente de tecnologia, onde as discussões são em tempo real, tem, sim, privilegiado uma deshospitalização coordenada para atenção domiciliar, sem dúvida nenhuma, e aqui nós não estamos falando que os pacientes hospitalizados devem ir para atenção domiciliar, muito pelo contrário, mas as antibiótico terapias de paciente em 48 horas está estável, precisa ser intravenosa, termina no home care, termina num centro de infusão, e aí também foi citado, sim, numa clínica de transição que desenvolveu um sistema de centro de infusão. Qual o problema? Né, o custo operacional disso é muito menor do que o custo operacional num hospital de alta complexidade. Então, a coleta de informações, de dados, transformadas em informações assertivas, nesse ambiente de interoperabilidade aí, de todos os stakeholders, tem trazido, sim, um benefício importante para o paciente, em primeiro lugar, porque ele fica menos tempo no ambiente que aumenta muito o risco de eventos adversos, ele caminha para atenção domiciliar e daí continua numa alta coordenada para a linha de cuidado dentro do ambiente da operadora, no ambiente privado, do ambiente de SUS. Eu sempre vou falar do SUS, mais uma vez, que eu acho que como sistema universal de saúde, o SUS é absolutamente sensacional e eu sou fã de tudo que a gente consegue entregar no SUS quando o paciente tem acesso. Né? Acho que é isso. Perfeito. Patrícia, você tem pontos para acrescentar aqui? Eu acho que eu tenho só um ponto. Quando a gente fala dessa... Como que pode ajudar? Eu acho que, na verdade, isso começa... Assim, se a gente for falar na parte de vamos melhorar o sistema e reduzir o custo, começa dentro do hospital. Né? Os protocolos hospitalares têm que contemplar uma alta antecipada para clínicas de transição ou atenção domiciliar. Não adianta a gente correr atrás dizendo, doutor, tem oportunidade. Né? Por exemplo, o acidente vascular encefálico é um caso clássico. O paciente interna e ele talvez precise ficar no máximo 3 a 5 dias no hospital, porque o hospital de agudos não é o lugar ideal para ele reabilitar. Lá, de fato, ele não vai ser reabilitado. Né? Então, se o protocolo for, olha, aí, claro, 15 graus, né? Mas vamos lá, um paciente que está relativamente estável, 3, 4 dias, ele já tem que transitar automaticamente para uma clínica de transição, que é um intermediário. Ali ele começa a reabilitação dele, ele vai ter um protocolo, ele tem que atingir alguns parâmetros. A partir de um determinado momento, se ele não tem mais ganho, supostamente ele já atingiu o limite terapêutico dele naquele momento, ele pode precisar daí uma transição para o domicílio ou ele pode ser transicionado diretamente para um ambulatório.
Isso precisa ser uma linha de cuidado traçada desde o hospital até a ponta, né, na atenção domiciliar. E ainda assim, quando o paciente está na atenção domiciliar, ele está sob uma gestão clínica de um grupo muito focado, e que este grupo, sim, deveria avaliar se naquele momento o paciente que fez uma intercorrência clínica na casa, ele deveria ser levado ao pronto-socorro de um hospital. Por que ele não pode ser levado, ao invés disso, para a clínica de transição? Fica uma semana, 5, 7 dias estabilizando, e depois ele retorna para o domicílio. E a gente corta esse caminho para o hospital de agudos, onde ele vai ser visto de uma outra forma, porque são pacientes crônicos, chega no hospital, o pessoal se assusta, vai direto para o UTI. Né? Paciente home care que bate no hospital, ele acaba indo direto para o UTI, e isso gera um custo muito maior. Então, acho que eu agregaria só que precisa ser visto, principalmente as operadoras têm esse papel, e deveriam ter esse papel, é criar essa jornada e criar esse protocolo integrado. Senão, Sérgio, o sistema vai continuar segmentado e a gente não vai andar para frente, a gente vai continuar exatamente onde a gente está, só mudando o modelo de remuneração. Então, acho que ficaria a última provocação é essa, né? A gente teria que pensar no sistema integrado para que isso faça sentido para o paciente e a sua condição clínica. Sérgio, posso acrescentar uma observação? Eu vou pedir para você ser breve, pode sim, Luiz, com certeza, vai lá. Eu sempre defendi, o Gabriel sabe disso, que o home care, quando o paciente voltava para a hospitalização, da atenção domiciliar, ficava pouco tempo hospitalizado. Isso de fato aconteceu. Mas o que eu percebi, inclusive, no meu mestrado, que eu avaliei mais de 4.000 pacientes? A atenção domiciliar, os prestadores melhoraram tanto a sua expertise no atendimento, que quem interna é o paciente que realmente precisava internar, na maior parte das vezes, que são pacientes complexos. O tempo de permanência até aumentou desses pacientes, porque eles não internaram por uma pneumonia, eles internaram porque eles ficaram sépticos, ou chocaram, né? Tiveram uma instabilidade hemodinâmica, porque a pneumonia eu trato em casa hoje, né, Patrícia? A pneumonia hoje, seja qual for o antibiótico aí de última geração, imunoterapia de cadeia fria nós fazemos no domicílio, não há problema nenhum. Agora, quando ele interna já com uma gravidade maior, onde também há um limite assistencial na atenção domiciliar. Essa é a observação que eu gostaria de fazer. E melhorou muito a capacidade de diagnosticar em domicílio também, né, Luiz? Antigamente tinha uma dificuldade de fazer alguns diagnósticos no domicílio, eles tinham que ir para o hospital para avaliar, né, e acabavam internando. Então, acho que isso também foi uma evolução. Mas, igual, enquanto isso não for encadeado, não... Você falou da relação com a clínica de transição. Por que o nosso paciente não pode ir para a clínica de transição fazer um procedimento invasivo com a passagem de um PIC, um acesso central, não num hospital de alta complexidade, e ele volta para a atenção domiciliar? Isso é absolutamente factível de ser feito, né? Perfeito. Pessoal, nós vamos caminhar para os últimos segundos aqui da nossa atividade. Acho que a gente não vai ter tempo para uma despedida de todos aqui. Eu vou fazer um fechamento agradecendo a participação dos três, a participação de todo mundo que assistiu a nossa conversa, ao nosso debate, os comentários que foram feitos pelo chat, nos colocando à disposição, o nome de nós quatro à disposição para dar continuidade às conversas. São conversas extremamente relevantes, o mercado precisa dessas conversas. A gente está vendo aqui o quanto isso é difícil. Todos nós entendemos o quanto a gente precisa ser inovador nessas aproximações, mas nós temos poucos exemplos práticos de como essas inovações estão acontecendo para mudar e transformar a forma como a gente executa isso. A Patrícia falou, ela está dentro de casa, dentro de uma operadora e dentro de uma operação de transição e tem dificuldade em encontrar esse espaço. Isso não é histórico, eu tive lá e sabia que era a mesma dificuldade. O Luiz falou sobre construções que estão sendo feitas a partir do setor, que podem ser aprendizados para todos nós, e o Gabriel reforçou o ponto de que sem isso a gente não vai para frente, e esse é um momento para a gente aproveitar. Então eu queria agradecer as três visões de vocês, são fundamentais para a construção de um setor diferente. Eu queria mais uma vez agradecer a Hospitalar pela realização do evento, e muito obrigado, bom final de tarde. A gente tem mais uma atividade aqui dentro da programação da Hospitalar e que a Amanda vai trazer para a gente. Obrigado, Amanda.